Atos, capítulo 7, de 11 a 16. Vamos ler, então, a palavra do nosso Deus. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? O título para a nossa mensagem: Deus é justo. Estamos analisando, irmãos, o conteúdo do sermão de Estevão ali em Jerusalém, no dia em que ele foi executado pelos falsos religiosos. E na mensagem anterior, aliás, a mensagem anterior foi sexta-feira agora, quem participou ouviu, e eu vou aqui repetir em poucas palavras o que foi que nós estudamos. Falamos sobre José do Egito e seus irmãos. Os irmãos de José, como nós conhecemos a história, eram invejosos. Sim, eles tinham inveja de José. E diz a Bíblia, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. A inveja é um pecado terrível, um pecado hediondo. Lá em Gálatas 5:19 em diante diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqueles irmãos de José eram invejosos. Seus irmãos lhe tinham inveja, diz Gênesis 37:11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vimos ainda que aqueles irmãos de José, por causa da inveja, armaram uma cilada, traiçoeiramente, eles prenderam o seu irmão e planejaram matá-lo. Por enquanto, eles ficaram ali pensando o que iriam fazer, jogaram José numa cisterna. Imagine aí 11 irmãos planejando a morte do irmão mais novo, somente por inveja. Então, eles eram criminosos, eles eram assassinos. Então, o texto nos informa que eles, embora não tivessem matado o seu irmão mais novo, eles o venderam como escravo. Venderam como escravo a comerciantes que iam passando para o Egito. Veja, o crime de sequestro, porque na verdade eles cometeram um sequestro e depois eles venderam o seu irmão, como eles cometeram este crime de sequestro e venderam como se fosse uma mercadoria. Em Êxodo 21:16 diz: o que raptar alguém e o vender
ou for achado na sua mão, será morto. A palavra de Deus ainda fala que aquele crime cometido naquela época, a pessoa pagava com a própria vida. Então, diz o texto em Gênesis 37, 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, aqui nós vimos como esses homens cometeram este crime terrível. Agora, apesar da maldade dos irmãos de José, Deus estava com ele. Diz a Bíblia, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, José, ele foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Potifar era alguém muito importante lá no Egito, um alto oficial do rei, talvez a segunda pessoa do rei. E a providência permitiu que José fosse vendido a este homem, a este alto oficial Potifar. Veja como Deus estava com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quando estava na casa de Potifar, mais uma cilada, mais uma provação. A mulher do seu patrão deu em cima dele, como nós falamos bem no popular. Ela o seduziu, ele, como era crente, filho de Deus, pensou consigo mesmo, eu não vou fazer um negócio desse, não. Eu respeito ao meu patrão e temo a Deus. E por se negar ir para a cama com a sua patroa, ela armou uma cilada para que ele fosse preso. Mas certa vez ela tentou, ele não quis, e aí ela pegou a força e ele sai correndo, a ponto de ela rasgar a roupa dele e ele sair correndo. E aí ela pega e começa a gritar, dizendo que foi ele que estava forçando ela. Ele foi preso, injustamente, ficou 2 anos na cadeia. Mas diz a Bíblia que o Senhor estava com José, a ponto de o carcereiro ser com José. José, onde chegava, prosperava. Como se diz, onde ele tocava a mão, virava ouro. Lá na cadeia, ele começa a servir as pessoas, os outros presos, e o carcereiro foi favorável a ele, a ponto de ele se tornar, digamos assim, um líder lá dentro. Mas não é um líder para mandar, mas um líder para servir. Porque Deus estava com José. E o que aconteceu em seguida? A providência permitiu que José interpretasse o sonho de Faraó, isto é, o rei do Egito, a ponto de Deus ser com ele. E o rei do Egito, o Faraó, o colocou nada menos do que como governador de toda a nação. Então, de um escravo que foi vendido para um governador de uma nação. Veja como Deus abençoa quem anda na palavra. Você tem andado na palavra? Você é fiel ao Senhor? Você vive para a glória de Deus? Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tenha certeza que Deus vai abençoar. Tenha certeza que Deus vai proteger, guardar, direcionar, como ele fez com José. Deus era com José. Dando sequência a esta mensagem, inclusive ainda sobre essa história de José, eu coloquei aqui como título, Deus é justo. E por que coloquei este título? Porque os irmãos invejosos de José fizeram o mal e acharam que Deus não ia tomar partido. Acharam que Deus não estava vendo. Tem gente que pratica maldade, tem gente que é injusto, tem gente que machuca,
tem gente que mente, que faz o mal, que faz as coisas ruins para as outras pessoas, especialmente da família, e pensa que Deus não é justo, pensa que Deus não está vendo, e pensa que Deus não vai fazer nada. Mas acredite, Deus está vendo, olhando cada um de nós. Então, em primeiro lugar, os irmãos de José tiveram que amargar na pele as consequências da sua impiedade, pois Deus é justo. Volte aí para a Bíblia, por favor, versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimento. Será que a grande tribulação pela qual Canaã estava passando e a falta de mantimento não foram o juízo de Deus sobre aqueles 11 homens traidores, traiçoeiros? Eu acredito que sim. Agora eles estavam perto da morte, porque 7 anos sem chover, o gado morre e gente também morre. 7 anos de seca, 7 anos sem chover na região. Nós aqui no sertão sabemos muito bem o que é seca, mas eu acredito que essa região nunca passou 7 anos de seca. 7 anos de seca, como diz o tucanense, é uma acabação. É uma acabação, morre tudo. E aquela região estava morrendo todo mundo, o gado e tudo mais, já não tinha comida. E aí eles tiveram que ir buscar a solução. O que foi, senão a mão de Deus que pesou sobre eles? Os crimes dos irmãos de José estavam na lembrança de Deus. As injustiças, meus irmãos, que nós cometemos, e se nós não nos arrependemos, se nós não confessamos, se nós não vamos lá, até a pessoa que nós ofendemos, e fazemos de conta que nada aconteceu, acredite, está na mente de Deus. E o Senhor vai tirar partido, e o Senhor vai pedir contas. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos consertar o que está quebrado. Se você quebrou, vai e conserte. Se você ofendeu, vai e peça desculpas. Se você está devendo, vai e pague. Deus é o justo juiz. E nós precisamos viver de acordo com o caráter de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que nós seguimos os passos de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que há um Deus dos céus e que está vendo tudo. Quantos não têm cometido crimes terríveis, até na própria família? Quantos familiares não têm cometido fratricídio, que é o assassinato de irmão? Quantos não têm cometido infanticídio, que é o assassinato de bebês, de crianças? Não é verdade? Quantos não têm cometido matricídio, que é o assassinato da mãe? Ou então parricídio, que é o assassinato do pai? Ou então o filicídio, que é o assassinato do filho, o pai ou a mãe que mata o próprio filho. Acredite, Deus está vendo e Deus toma pé. Deus é o justo juiz. É necessário arrependimento. E aqueles irmãos não se arrependeram até que a mão de Deus pesou sobre eles. Os irmãos de José cometeram sequestro e tráfico humano. Foi isso que eles fizeram. Com Deus não se brinca, diz a palavra dele. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Anos depois, José, agora governador do Egito, ficou cara a cara com seus irmãos traiçoeiros. Eles então se prostram diante dele, diante de José. E vocês conhecem toda a história. Aquela situação toda. A profecia de José se cumpriu. Lembra quando José chegava para mim e dizia assim: eu tive um sonho, eu vi 11 estrelas se prostrando diante da lua, eu vi um feixe
no meio e mais 11 feixes se prostrando diante daquele feixe. Então aquilo foi uma profecia, e a profecia de José se cumpriu. Lá em Gênesis 41, 53, diz assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia previsto. E havia fome em todas as terras, mas toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Portanto, nós vemos aqui a profecia se cumprindo. Quando José interpretou o sonho do Faraó, ele falou: olha, vai haver 7 anos de fartura, e depois mais 7 anos de seca. É necessário que o Egito se prepare para os 7 subsequentes anos de seca, que guarde mantimento durante os 7 anos de fartura. Muito mantimento, porque vai ter mais 7 anos de fartura. E esta profecia de José, esta interpretação do sonho que ele fez do faraó, se cumpriu de forma extraordinária. Então, agora que aqueles irmãos de José cometeu todos os males que cometeu contra o seu irmão, e que pensaram que José nem existia mais, agora José é governador do Egito. E eles agora estão prostrados, humilhados, porque eles vieram buscar comida no Egito, para não morrerem e para também o seu pai, a sua família não morrer. Deus exaltou a José e humilhou seus irmãos, porque Deus é o justo juiz. Segundo lugar, os irmãos de José sobreviveram por pura graça e providência divina. Não fosse a graça de Deus, eles teriam morrido. Mas Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. No versículo 12, volte aí para a Bíblia, por gentileza. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Então, a palavra de Deus nos informa que as misericórdias dele duram para sempre. Que está em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não era para aqueles homens terem morrido, não era para eles serem erradicados da face da terra, já que eles cometeram um mal tão terrível diante do seu irmão inocente, isto é, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, e eles, por inveja, planejaram a morte, não mataram, mas venderam como escravo do Egito, como se pensando assim: ele vai ser escravo, vai sumir do mapa, não vai existir mais. Nós fazemos o que fazemos, meus irmãos, e mesmo assim, Deus nos trata com menos rigor do que na verdade merecemos. Deus tratou com graça aqueles homens maus, aqueles irmãos traiçoeiros. Deus foi bondoso para com eles, permitindo o encontro deles com José, para que eles se arrependessem. Tanto é que eles vieram a se arrepender, choraram, pediram perdão a José várias vezes pedindo que José tivesse misericórdia, que José os perdoasse. Tem uma história lá no Antigo Testamento, quando Davi pecou, quando ele fez um mal terrível à sua família, a família de um dos seus soldados. Quando ele adulterou com a mulher desse soldado, ele não só adulterou com a mulher, mas mandou matar o marido da mulher. Ele cometeu um mal terrível, adultério, assassinato. E o prejuízo não foi só para este homem que morreu e esta família, mas para todas as famílias envolvidas. E ele pensou que Deus não estava vendo. Ele pensou que Deus estava longe, que Deus não estava nem aí, mas não estava não. Deus estava vendo tudo e registrando para, na hora certa, ele pesar a mão sobre Davi. E não deu outra.
começou um problema terrível no meio da família. Os filhos começaram a brigar, um matou o outro, um outro se apaixonou pela irmã e teve um caso com a própria irmã. Tem uma dor maior para um pai do que isso? Um filho, dois filhos se relacionando, ou um filho matando outro filho? E aí o outro, se não bastasse isso, vem um outro, chamado Absalão, e usurpa o trono. E Davi teve que fugir. E na sua fuga, houve um homem que era do partido do rei Saul, um tal de Simei. Simei começou a xingar Davi, a amaldiçoar a Davi. E claro, Davi, naquele momento, reconheceu que foi a mão de Deus que estava pesando sobre ele. E ele começou a falar, xingar, diz o texto, amaldiçoando, e dizia a Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: um servo de Davi se achou também ofendido. Não é possível que este homem esteja amaldiçoando o rei. Vamos matar esse homem. Aí ele disse assim, ele disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Deus é o justo juiz. Davi, além das agruras que passou, a destruição que começou a acontecer no meio da sua família, o seu filho que estava querendo lhe tirar a vida, agora um benjamita que estava amaldiçoando, xingando, e ele reconheceu que foi a mão de Deus que estava pesando sobre ele. Terceiro e último lugar, para nós encerrarmos: Deus é o justo juiz. Deus, que é justo, providenciou um encontro de José com seus irmãos traiçoeiros. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 13. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu. E ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro aos filhos de Amor. Neste encontro com os irmãos traiçoeiros de José, com o próprio José, houve algumas coisas. Primeiro, um teste. José testou, vocês conhecem a história. José, quando os irmãos chegaram, José não se fez conhecido, eles não reconheceram José, estavam diante de uma alta autoridade do Egito, que era José, mas que eles não sabiam que eram seu irmão, e José os reconheceu. E aí José faz um teste. O que é que vocês querem? Vocês são espiões, vão morrer, vão presos. Não, não somos espiões, não. Nós somos filhos de
Jacó, lá está tendo uma seca muito grande e nós viemos aqui para comprar alimento. Por favor, não nos faça mal, não somos espiões. São espiões, coisas exatamente, são espiões. Vão presos agora. E aí José os prendeu e José fez algumas perguntas para ver se eles continuavam sendo aqueles mau caráter de antes ou se viraram homem. Porque tem gente que precisa virar homem. Tem homem que não é homem e precisa virar homem. E eles não eram homens. Eles eram, como se diz na palavra, moleques. E precisavam virar homem. E José queria saber se eles viraram homens. E aí José, bom, se vocês estão falando a verdade mesmo, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão voltar e o irmão mais novo de vocês vai ficar preso aqui. Se vocês estiverem falando a verdade, isso vai acontecer. Não, por favor, não pode. O Benjamim não pode ficar. O Benjamim não pode ficar porque se ele ficar, o nosso pai vai morrer. Porque o nosso irmão, o outro irmão já morreu, que é José, né? Agora, se ele ficar, agora que nosso pai vai morrer. E eu sei que um outro ficou no lugar do Benjamim, e eles foram lá, voltaram, e nesta ida José fez outro teste. Colocou um copo muito, como é que eu poderia dizer, bonito. Era uma taça muito cara. Colocou dentro do saco de um deles, acho que foi do saco de mantimento do Benjamim. E aí mandou as autoridades, mandou os servos ir atrás, trazer de volta. Vocês não falaram que eram fiéis? Olha a prova violenta. Aí, vocês roubaram um copo importante, caro aqui. Aí um disse assim, se encontrar, no saco de mantimento que encontrar, essa pessoa pode morrer. Pode mesmo? Aí foi. E ele já sabia, claro, abriu e encontrou no saco de Benjamim. E eu sei que esses homens se humilharam, esses homens pediram clemência, esses homens choraram, esses homens se humilharam na presença ali de José. E, por fim, José vai e se revela a eles. Eu sou irmão de vocês. E abraçou, e perdoou. E eles não sabiam nem o que dizer mais. Eu sei, meus irmãos, que houve esse teste. Segunda coisa que houve foi humilhação por parte deles, eles se arrependeram. Lá em Gênesis 50, 18, assim, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Olha, de assassinos, agora servos. De moleques, agora homens. Mudaram o comportamento, se converteram, se arrependeram, ainda que tarde, mas se arrependeram, tiveram que se arrepender. E toda essa humilhação pela qual eles estavam passando foi porque Deus providenciou. E Deus pode providenciar para mim e para você, caso não haja arrependimento urgente. E, finalmente, naquele encontro houve perdão. José os perdoou. Em 50, Gênesis 50, 19, diz assim, respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se, embora isso tenha acontecido, Deus transformou o mal em bem e salvou muitas vidas, a deles, inclusive, de toda a nação daquela ocasião. Portanto, meus amados irmãos, Deus é o justo juiz. Todo mal que o homem fizer aqui, ele vai pagar. Seja crente, seja descrente, porque Deus é o justo juiz. Portanto, nos humilhemos, nos arrependamos e confessemos e consertemos. Vamos a alguém, sei lá quem, a um parente,
um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um marido, a mulher, seja lá que for, é necessário que nós consertemos o que foi quebrado, que nós peçamos desculpas ou perdão a quem ofendemos, para que o Senhor Deus não cobre de nós mais tarde. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça maravilhosa. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus gracioso e nós podemos confiar inteiramente no Senhor e na sua palavra. Pai eterno, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos dirige, que nos governa. Muito obrigado. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.